Muito bem, pessoal, seja bem-vindo aqui a mais uma live semanal do nosso webinário, onde nós estamos falando algumas temáticas aqui e estamos falando nessa semana sobre o cérebro do empresário. Por que você trava onde os outros avançam? A neurociência por trás do sucesso e do fracasso nos negócios. Muito prazer, eu sou Fábio Passos, neurocientista via PUC, via Hospital Sírio-Libanês, né, com diversas graduação, pós-graduação e também mestrado na área de neurociência. Eu quero dizer que é um prazer e uma honra a gente poder estar junto aqui. Hoje vamos estar trabalhando um pouquinho mais sobre a neurociência aplicado também ao comportamento humano do empresário. Então, entenda a primeira temática, a mentira da estratégia. O problema do seu negócio raramente é a falta de processo ou marketing. A ilusão de que mais estratégia resolve tudo. Mais, mais, mais. E o ponto cego: o cérebro, em modo de sobrevivência, anula a melhor estratégia. Então, quando você agora está nesse modo de sobrevivência, você principalmente tem o córtex pré-frontal dorso lateral esquerdo, que é o seu lado racional, matemático, analítico, planejador, você agora está com ele em sequestro emocional, você está no modo sobrevivência. Então, as suas amígdalas estão em alerta e automaticamente o seu hipocampo agora está saltando as memórias que você já tem gravado. O hipocampo, localizado no hemisfério direito do seu cérebro, é onde ele é uma gaveta de arquivos de memórias, né? Então, quando a biologia trava, a execução para. Então, se você for dar uma analisada aqui nessas fotos, você já está vendo um pouco dessa estratégia. E o conflito biológico, né? 300 mil anos versus década. Seu cérebro foi programado para sobreviver e não para empreender. Você pode analisar isso que, por vezes, você vai ter uma dificuldade no processo de empreender, né? Flávio Augusto gosta muito de levantar uma bandeira do branding dele, né? E a bandeira que ele tem é que nós não temos estabilidade. E eu concordo com isso plenamente, né? Nós temos agora um avanço no dia a dia. Então, quando o empresário ele fica muito nesse processo de sobrevivência, ele acaba travando. Então, primeiro de tudo, programação ancestral. O que é? Sobreviver, evitar riscos, economizar energia e buscar segurança. Lembra quando você ouvia a palavra, né? Estude, meu filho, para você ter um bom emprego. Estude, meu filho, para você ter um bom trabalho. Você não ouvia a narrativa, estude, meu filho, para que você seja um empresário e que você tenha diversas pessoas trabalhando com você e que, inclusive, a família dessas pessoas serão abençoadas e estarão agora tendo o que comer na mesa pela empresa que você criou. Você não foi treinado com isso, ou, na maioria das vezes, você não foi treinado com isso. Eu não fui dessa maneira. Então, você tem uma exigência moderna, né? Assumir riscos, tomar decisões difíceis, lidar com incerteza e lidar com a rejeição. Olha como é a diferença de um cérebro programado para uma área, tá, de sobrevivência e automaticamente um para uma área de avanço, né? Que é extremamente importante e no processo de empreendimento. E o choque, o conflito constante entre o que o seu negócio precisa e o que o seu cérebro tenta evitar. Então, na maioria das vezes, né, já atendi inúmeras pessoas, muitas horas de atendimento, de psicoterapia, busca, neurociência cognitiva. A maioria das vezes as pessoas têm um problema claríssimo, que é o quê? Estar agora com esse confronto. E esse confronto e agora? Eu tenho uma programação para sobreviver, vai faltar o dinheiro que eu tenho, como que vai ser? E agora você enfrentar os seus medos, entender que você precisa assumir risco, que você precisa tomar decisões difíceis, que você precisa lidar com a incerteza, que você precisa lidar com a rejeição. Olha como é diferente, né? Então, diante disso, eu quero colocar aqui para você. Não é falta de inteligência, é neurobiologia. Por que eu quero colocar isso? Porque você sabe o que fazer, mas o corpo não obedece. Quantas pessoas eu já vi preso? Olha, dá uma olhada nas pernas desse boneco que está ali. Medo, risco,
Rejeição. Quantas pessoas eu vi travar pelo medo da rejeição, do risco e do medo? Gravar vídeo, medo da rejeição social, processo de ameaça ou sobrevivência. Contratar, medo de perda de controle e território. Olha o dono da empresa com microgerenciamento devido a trauma da infância. Aumentar o preço, medo do isolamento e escassez. E o outro, o cérebro prioriza a segurança imediata sobre o lucro estratégico. Primeiro de tudo, você precisa entender, somente para que você esteja vivo, o cérebro ele é um economizador de energia. Ele tem um gasto de energia de 20%. Então, primeiro de tudo, ele quer te proteger. Ele não quer que você gaste energia. Então, diante disso, nós temos a neuroquímica por trás dos resultados. Toda decisão empresarial nasce primeiro dentro da sua biologia. O cérebro funciona através de mensageiros químicos chamados neurotransmissores. Esses neurotransmissores estão baseados também em dopamina, serotonina, noradrenalina e o GABA, né, neurotransmissor inibitório, que reage ao seu comportamento. Então, o equilíbrio químico determina se você executa com clareza ou trava na ansiedade. Então, olha como é interessante o que nós temos aqui. A alta performance não é sorte, é regulação neuroquímica consciente. Então, nós temos aqui uma dopamina, que vai estar trazendo aqui esse neurotransmissor com uma motivação a buscar a recompensa. Da mesma forma, o cérebro vai estar liberando processos de serotonina, mais de 90% formado no seu intestino, aonde vai trazer para você bem-estar e estabilidade emocional. Nós temos agora também a noradrenalina, que traz o foco e vigilância, né? Onde você está com os olhos esbugalhados, muito junto com o neurohormônio, por exemplo, a adrenalina, né? Onde te traz foco, aonde as suas veias, ela tem uma vasodilatação, passa muito sangue, né? Nesse neurohormônio de adrenalina e automaticamente você tem respiração ofegante, coração batendo mais forte, e você agora fica com os olhos esbugalhados para luta ou fuga. Então, foco e vigilância. E nós temos o GABA, então, que ele atua como um inibidor, né? Então, ele vai estar aqui trazendo calma e inibição. São a neuroquímica por trás dos resultados. Temos diversos outros processos, mas nós temos essa área aqui muito relevante. Então, através da neuroquímica, né, da dopamina, nós temos o combustível, né? pa- Deixa eu voltar aqui, o combustível da motivação. O neurotransmissor da busca, da meta e da execução. Equilibrado, foco em metas, execução de alto nível e busca por novos desafios. E desregulado, procrastinação, falta de energia e busca por distrações baratas. Lembra? Processo no celular, ó, dele dedinho no iPhone, né? Então, e no empresário? É o que diferencia quem constrói de quem apenas planeja. Então, a dopamina, ela é fundamental para que você agora busque essa questão das suas metas, da execução, da sua adrenalina. Então, automaticamente, você vai estar entendendo isso com a base da serotonina, né? Que é a base da confiança e liderança. O neurotransmissor da segurança interna e estabilidade emocional. Então, fatores influencia diretamente a autoestima, a liderança e a percepção de status. Muitos empresários não têm problema de competência, têm problema de segurança interna. E já esse processo da serotonina, que te ajuda a trazer uma homeostase, o seu equilíbrio dos seus hormônios, né? E automaticamente estabilizando o seu humor. Estabilidade emocional para liderar e lidar com pessoas e tomar decisões sobre pressão. Como que você pode se autorregular nesse momento de pressão? Utilizando aqui, né, para líderes
a parte da serotonina que gera estabilidade e automaticamente o emocional que gera segurança. E a noradrenalina, né? O equilíbrio entre foco e o burnout. Cuidado, você pode ter muito foco, mas pode também parar no burnout. Então, equilibrada, foco aguçado, atenção seletiva e prontidão para o desafio. Esse neurotransmissor de noradrenalina em excesso gera ansiedade, impulsividade, irritabilidade e risco de burnout. E no empresário, a linha tênue entre a produtividade máxima e o colapso biológico. Por isso que é fundamental você ter o equilíbrio entre as suas atividades físicas, entre a sua alimentação, entre o que você está gerando de proteína, por exemplo, para o seu corpo. A proteína é muito utilizada para a liberação de neurotransmissores, entende? Então, isso é fundamental entre os neurônios pré-sináptico e o pós-sináptico. O pré é o que envia e o pós é o que recebe num processo de neurotransmissores, né? Onde nós temos principalmente uma sinapse química. Entende? Então, precisa ter esse equilíbrio. Como que você vai formar novas memórias? Sim. Glutamato, né, automaticamente traz o sódio e o cálcio, que empurra na vesícula sináptica, que é como se fosse uma bolinha, e essa bolinha que é a vesícula, ela espalha esse neurotransmissor, que é a própria serotonina, dopamina, por exemplo, e os demais. Então, e a proteína é muito utilizada para a formação, então, de um novo comportamento. Então, gente, é fundamental cuidado alimentar, né? Vamos falar mais sobre isso. E o GABA está aqui, o freio necessário, né? Então, assim, o neurotransmissor que permite desligar, acalmar e decidir com precisão. Então, o glutamato e o sódio vêm expulsando isso, né? E na vesícula sináptica também você precisa da proteína que gera esse neurotransmissor, que é o GABA, que ele vai estar inibindo, acalmando. Então, a função atua como freio do cérebro, reduzindo a hiperatividade neural. Então, o glutamato veio e empurrou, né? Automaticamente sódio, cálcio, tudo para que saia de uma vez. Aí a vesícula tem o quê? Juntamente com a proteína, o GABA. E o GABA começa a equilibrar isso tudo para que você consiga fazer. Aí, olha o que está acontecendo. Sem o GABA, né, esse neurotransmissor, irritabilidade, dificuldade para desligar e reatividade emocional. No empresário, é o que permite manter a calma sob pressão e evitar decisões impulsivas. Então, você está entendendo que não existe avanço sem você ter o cuidado com o seu corpo, sem o cuidado com a neuroquímica? Então, sinais do modo de sobrevivência no empresário. Quando o cérebro interpreta o negócio como uma ameaça à vida, acorda cansado e não consegue desligar a mente. Sente culpa ao descansar e vive apagando incêndios. Qual é a crença que você tem no seu pensamento automático sobre descansar igual o quê? Não, não travou. Era para você pensar mesmo. Talvez descansar esteja igual a merecimento, talvez descansar igual a perca de tempo. Esses são alguns exemplos que eu estou trazendo. Se você tem o descansar igual a perca de tempo, você precisa reprogramar suas crenças urgentemente para evitar qualquer tipo de estresse crônico e burnout, fora as outras áreas demais. Então, sente culpa ao descansar e vive apagando incêndios? Toma decisões emocionais e perde a clareza estratégica? Reage aos problemas em vez de responder com visão? Então, entenda o seguinte: você pode estar passando por um processo de sequestro emocional na tomada de decisão. Quando o sistema emocional assume o controle e a lógica perde eficiência. Então, se o hemisfério direito do seu cérebro assumir o controle, você vai perder o processo da lógica do seu hemisfério esquerdo. Então, ameaça. O cérebro interpreta o estresse empresarial como um risco de vida. Logo, nas suas crenças, ele vai fazer de tudo para que você pare de ser um empreendedor. E o bloqueio? O córtex pré-frontal, processo da razão, dorso lateral esquerdo,
perde a energia para o sistema límbico, hemisfério direito do seu cérebro, e automaticamente aqui no seu lobo temporal. Consequências: decisões baseadas em medo, impulsividade e visão de curto prazo. E o resultado, então, uma menor estratégia e mais o quê? Gatilhos de sobrevivência, sobrevivência. Por quê? Porque você está agora com sequestro emocional. Então, nós temos aqui a alta performance é funcionar melhor. Então, nós temos aqui os empresários de elite lideram primeiro o próprio sistema nervoso. Então, alta performance não é trabalhar mais, é funcionar com máxima eficiência biológica. E o foco em autorregulação emocional, clareza cognitiva e gestão de energia mental. O líder de sucesso não domina apenas o mercado, ele domina o próprio cérebro. Então você está vendo aqui numa foto de um governante, mas ele está no processo de quê? Autorregulação. Então, uma autorregulação, sentindo seus próprios pés, acalmando, indo para um lugar calmo. Estou aqui só mencionando para vocês, ó, as mãos bem alocadas, sentindo agora o processo, os pés no chão. E agora eu começo o processo de respiração. Então, eu inspiro 4 segundos. Então, inspiro 4 segundos e agora eu seguro 4 segundos. Então, olha só, inspirei, então eu inspiro 4, seguro 4 e solto 6. Então, vamos lá. Somente com esse processo que eu fiz aqui ao vivo, sem estar com a conexão exata, sem estar agora meditando exato, porque eu estou no meio de uma gravação. O meu sistema nervoso central já recebeu isso. O meu sistema nervoso periférico, que são todos os meus nervos do meu corpo, já está recebendo essa informação. E também o meu sistema nervoso autônomo, processo de simpático e parasimpático nos meus órgãos. Estão recebendo essa informação para criar uma homeostase, um equilíbrio, e entrar para um processo parasimpático em vez de simpático, aumentando a pressão nos órgãos e regulando ele. Então, eu preciso fazer isso por 4 minutos a 5 minutos, regular, e automaticamente eu ter o processo de ser um líder com autorregulação e sair, por exemplo, de um sequestro emocional ou de uma ancoragem nos meus pensamentos. Então, a autorregulação é a maior vantagem que tem, tá? Competitiva. Por quê? Você deixe de lutar contra seu cérebro e começa a utilizá-lo como o maior aliado. Ou seja, você está dando maior ênfase sobre aquilo que você tem que fazer. Então, na transição do modo reativo para o modo estratégico e consciente, maestria, liderar primeiro o próprio sistema nervoso para depois liderar o mercado. Vantagem, clareza cognitiva e estabilidade emocional em ambientes de alta pressão. E o resultado, decisões precisas que sustentam o crescimento de longo prazo. Lembre-se que hoje você é contratado pelo seu currículo e demitido pela falta de inteligência emocional. Então você precisa equilibrar isso. E a pergunta, então, que muda o jogo, né? Qual é a pergunta que muda o jogo? Em qual estado neurobiológico estou tomando as minhas decisões? O problema raramente é o mercado, muitas vezes é o seu posicionamento, o seu processamento interno, decisões em modo
de sobrevivência geram resultados de sobrevivência e decisões em modo de clareza geram resultados de expansão. Pare de lutar contra o seu cérebro e comece a liderá-lo. O futuro dos negócios pertence aos que entendem o cérebro. Transforme sua neurobiologia na sua maior vantagem competitiva. Para de lutar contra seu cérebro e comece a liderá-lo. A maestria empresarial começa quando a autorregulação do sistema nervoso está ativa e automaticamente o conhecimento que separa os que travam do que os que avançam. Diante disso, eu quero trazer aqui para você um forte abraço e dizer que, se você deseja estar agora concorrendo a, a uma área de ter um diagnóstico neuroempresarial diretamente comigo de até 1 hora, você pode estar preenchendo a nossa ficha, o nosso link sobre o diagnóstico neuroempresarial, que eu vou deixar abaixo no vídeo. E automaticamente, lá na descrição, você pode estar agora clicando lá, se inscrevendo, preenchendo o nosso formulário de apenas 1 minuto e você concorrendo com essa vaga, juntamente comigo, durante 1 hora via Zoom online e gratuito, tá? Você sendo aprovado, a Gabriele do meu time vai estar entrando em contato com você para marcar a nossa call e ali você poder tirar dúvidas, ajustar e eu poder entender qual é o projeto da sua empresa e o seu momento atual como um líder, empresário, um CEO, um mentor, um consultor high ticket de tudo aquilo que você está agora avançando nos seus negócios. Eu deixo aqui para você um forte abraço e nos vemos nas próximas aulas barra mentoria aqui nesse webinário gratuito para você. Um forte abraço.